os robôs, eles empurram o fluxo de compra ou de venda para um determinado lado e induzem as pessoas a tomar aquele movimento e volta no movimento contrário. Então eu chamo esse sistema operacional de rejeição de fluxo. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Menezes, assessor de investimentos. No vídeo de hoje, basicamente, nós vamos esclarecer uma dúvida que um colega nos mandou, dando conta de que ele está tendo dificuldade na hora da abertura do pregão no mini índice e pediu que a gente mostrasse aí uma forma eficaz e de fácil entendimento para que ele pudesse tomar a operação. Bom, essa dúvida, ela é sanada e ela é muito justificada porque na hora da abertura há muita volatilidade. Os players estão ainda buscando o ajuste ou não. O nosso operacional, ele tenta sempre ir de encontro ao ajuste, seria o melhor dos mundos. Só que o trade, o day trade principalmente, ele tem uma questão de como se fosse uma caixa de ferramentas para que você pudesse utilizar a ferramenta certa na hora certa. E ele não é uma coisa estática, então ele muda a cada 2 dias, a cada dia ele muda a configuração de movimentação e daí se torna muito difícil a leitura. Então, quando eu criei esse operacional, eu arrastei o gráfico para trás e fui vendo nos últimos 5 anos o que acontecia na hora da abertura. E aí eu cheguei a um sistema operacional que entrega uma certa confiabilidade e que de certa forma traduz a manipulação do mercado. Como assim manipulação? O mercado, ele é dono de fazer o seguinte na hora das operações, os grandes bancos. Leia-se mercado, os grandes bancos. Os robôs, eles empurram o fluxo de compra ou de venda para um determinado lado e induzem as pessoas a tomar aquele movimento e volta no movimento contrário. Então eu chamo esse sistema operacional de rejeição de fluxo, tá? Eu batizei ele assim porque, na minha visão, ele rejeita o fluxo inicial e vai na ponta contrária. E aí, como é que é isso? Eu vou desenhar o operacional para os amigos para que fique de fácil entendimento. Veja, como que funciona o operacional? No dia anterior, vocês vão ficar observando no final do pregão se o mercado acabou o pregão lateralmente. Nos últimos 10, 15 minutos ele ficou lateral. Geralmente ele está construindo o ajuste, tá? O ajuste, por sua vez, no dia seguinte, o ajuste da posição vai estar próximo a essa região, como aqui no exemplo. O que acontece no nosso operacional? Ele é bastante simples. Eu desenvolvi esse operacional para que as pessoas que estão iniciando no mercado, que são afoitas na hora do mercado, pudessem estar vendo. Supondo que ele acabou o dia anterior lateralizado, e ele abra com um gap de alta. Quando ele abre com um gap de alta e termina o primeiro candle em alta, imediatamente eu vou estar pensando numa venda. Esse é o melhor dos mundos, porque ele termina o primeiro candle em alta, eu posiciono uma ordem na mínima deste candle e daí eu bato vendido em direção ao ajuste. Esse tipo de movimento entrega uma confiabilidade de 90% de pelo menos pegar a parcial. Então eu gosto muito disso porque eu faço trade de abertura. O trade de abertura, ele pressupõe o seguinte. Vamos lá explicar também o que é o trade de abertura. O trade de abertura, ele abre gapado, ou seja, com gap de alta ou de baixa, ele faz um primeiro movimento no sentido contrário ao ajuste e eu pego na volta no primeiro candle. Só que muita gente não tem a velocidade necessária. Então eu criei esse movimento aqui, eu fiz o mapeamento desse movimento,
que eu chamo de rejeição de fluxo, tá? De fluxo inicial, fluxo de compra ou venda. Então, quando ele abre gapado, gap de alta, termina o primeiro candle em alta, eu posiciono uma ordem de venda na mínima do candle em sentido ao ajuste. Fábio, se ele abre gapado para baixo, da mesma forma, abriu com gap de baixa, terminou o primeiro candle em baixa, eu pego a contra-ordem do movimento em sentido ao ajuste na compra, tá? E a outra situação, se ele abre gapado para cima e aí ele termina o primeiro candle em baixa, eu vou posicionar a minha ordem na máxima deste candle com uma compra. Fábio, mas é contra o ajuste. Eu sei que é contra o ajuste. Acontece que o mercado todo sabe que o ajuste está aqui embaixo. Ele joga um gap de alta, todo mundo entra vendido porque tem a questão do ajuste aqui embaixo. Todo o mercado sabe. Então ele pega no contrapé dessa ordem e faz uma fuga, ou seja, é o famoso gap de fuga. Então, aprendam a ir contra o fluxo do mercado. Se o mercado te joga um fluxo de venda, pega um de compra. Se ele te joga um de compra, tenta pegar um de venda. Então, o primeiro candle do dia geralmente traduz isso, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para que os amigos entendam e fica melhor com exemplos que funcionam mais do que palavras, tá bom? Vamos aqui tentar demonstrar isso no gráfico. Eu espero que todos tenham entendido. Depois eu vou operar isso com os amigos. Ficaria mais fácil mostrando dessa forma. Mas bora lá, veja. Nesse dia aqui o mercado tinha terminado o dia anterior, percebam, ó. O dia anterior, os últimos 15 minutos, lateral, tá? Quando ele termina desse jeito, eu fico esperando um gap no dia seguinte. Por quê? O que é um mercado lateral? É uma contração de volatilidade. O mercado, ele contrai a volatilidade como se fosse uma mola. E no dia seguinte, ele expande essa volatilidade em forma de um movimento mais brusco. Então, quando eu vejo essa situação no dia anterior, no final do pregão, no dia seguinte eu fico esperando por um gap. E aí eu já sei, obviamente, onde está o ajuste, porque a gente verifica com antecedência no site da B3, onde que está o ajuste do dia posterior. E aí acontece a seguinte coisa, ele abre primeiro candle do dia, o ajuste está aqui embaixo, percebam, ó. O ajuste está aqui embaixo. Fábio, ele terminou o primeiro candle do dia, gapou, ou seja, abriu com um gap de alta, terminou o primeiro candle em baixa, eu vou procurar a compra se ele romper a máxima deste candle. Então o que é que eu faço? Eu posiciono uma ordem de compra na máxima desse candle e espero, e meu alvo 300, 400 pontos para cima. Ou se tiver uma estrutura de mercado antes, ou seja, um pivô, um bola, a máxima do dia anterior e tudo mais. Então, quando eu verifico essa situação, eu já imediatamente entendo, o mercado pode fazer uma fuga. Então, eu tomo o primeiro movimento, ele foi lá, deu minha parcial, voltou, aqui estava a volatilidade alta demais, mas eu sigo comprado, ele acionou a compra, e daí eu passo a trabalhar o mercado na ponta comprada, tá? Então percebam que ele rejeita o fluxo inicial, ele joga todo mundo para venda, o ajuste está aqui embaixo e ele induz as pessoas a irem com o movimento em relação ao ajuste e pega no sentido contrário. Rejeição de fluxo inicial, tá bom? E isso acontece muito. E daí depois ele toma a configuração, outro sistema operacional, mas esse na abertura é muito eficaz. Bora caçar mais exemplos aqui, para que os amigos possam daí entender. Vamos ver aqui se tem mais algum exemplo, que os exemplos sem dúvida nenhuma funcionam melhor. Esse aqui teve um que falhou, ó. Abriu com gap de alta, terminou o primeiro dia aqui,
abriu com gap de alta, primeiro candle embaixo eu esperaria por uma compra, ele não acionou, ele veio sentido ao ajuste, tá tudo certo. Vamos caçar outro exemplo. Isso acontece muito quando o mercado tá volátil. Aqui um exemplo lindo, ó. Terminou o dia anterior e aí o mercado faz o seguinte, terminou o dia anterior, aí se ele abrir gapado, eu vou esperar o primeiro candle do 1 minuto no índice futuro. Abriu com gap de baixa, abriu com gap de baixa, esse é o modelo perfeito que eu acho. Abriu com gap de baixa, terminou o primeiro candle em baixo e o ajuste está aqui. O que é que o mercado faz? Rejeita o fluxo vendedor e passa a trabalhar sentido ao ajuste. Imediatamente o mercado aciona o modelo, dá a parcial, daí eu fico mais tranquilo de trabalhar na ponta da compra, percebam? E aí ele demora para chegar, mas entrega aí pelo menos uns 300 a 400 pontos. Ou seja, há uma segurança melhor no sentido operacional, tá? Bora caçar mais outro exemplo aqui para que os amigos verifiquem. Isso acontece quase que diariamente. Se o mercado abre com gap de baixa ou de alta, vocês têm que estar ligados no primeiro movimento. Geralmente é um movimento irracional mais fácil. Olha aqui um que falhou, ó. Terminou o primeiro dia, o dia anterior, lateral. Eu vou esperar por um movimento com gap de alta ou de baixa. Eu já sei que o ajuste está nessa região, então eu espero que o mercado produza um movimento. Vamos supor que ele terminou aqui o dia anterior. No dia seguinte, ele abre com gap de alta. Percebam? Abriu com gap de alta, terminado em alta, um candle de alta. Eu vou bater na venda sentido ao ajuste que está aqui. Esse também é o melhor dos mundos. E aí o mercado vem, dá a parcial, ou seja, ele entra, vamos supor que você entra aqui com 3 contratos, com 40 pontos, 45 pontos, você vende 2, recompra 2, você vende aqui 3, recompra 2 e espera para pagar. O teu stop estaria aqui, foi estopado aqui no 0, tá? Mas deu a parcial. Esse aqui falhou, mas ainda assim não te deu prejuízo, tá? Bora verificar outro exemplo aqui que deu certo. Aqui tem um que não deu, ó, percebam? Abriu, lateralizou, abriu com gap de alta terminado em alta. Se perdesse esse aqui, eu vendia no segundo candle, tá? Não fez o movimento. Bora aqui. Aqui tem um que deu certo também. Começou com um gap de baixa, o ajuste está aqui, terminou o primeiro candle em baixa, eu pego na compra sentido ao ajuste, deu parcial, o stop ficou aqui embaixo e ele foi até o alvo que é o ajuste. Vamos ver outro exemplo. Aqui tem um bonito, ó. Percebam. O dia anterior, eu tô ligado no final do pregão, terminou lateralizado. O que eu vou fazer? Esperar o dia, o pregão começar. No primeiro candle de 1 minuto, ele me abre com gap de baixa. Este gap de baixa terminou com o primeiro candle de 1 minuto em baixa. O que eu faço? Eu vou desenhar uma compra na ruptura da máxima deste candle com sentido ao ajuste que está aqui em cima. E aí o mercado pega e nos entrega o movimento sentido ao ajuste, tá? Aí entrega 300 pontos, 400 pontos no início do dia, já é um bom movimento. E aí depois ele entrega mais alvo ainda, até que ele foi até o ajuste. Então percebam que esse sistema operacional lhe dá uma certa tranquilidade quando você o faz no primeiro minuto.
espera o candle do primeiro minuto terminar e bate na contraparte dele, tá bom? Fica a dica. Um abraço.